Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Olha só quem tá aqui hoje. Hoje é o moço que tá comigo. Como que é seu nome? Rodrigo. E hoje estamos aqui para contar como tudo aconteceu. Eu sempre falo nos vídeos que eu vou comentar com vocês e contar sobre o que infelizmente nos aconteceu em 2017, que foi o AVC do Rodrigo. E a gente, na época eu não filmei muita coisa, eu também nem tinha cabeça pra isso. Uma vez até minha mãe falou assim, nossa, vai filmando, vai tirando foto pra depois a gente, quem sabe um dia a gente mostrar pra todo mundo. E enfim, eu não fiz isso, eu não tinha cabeça e também nem era muito a nossa vibe de ficar tirando foto, filmando, assim, tem poucas coisas. E claro que com certeza a gente um dia vai mostrar aqui pra vocês o pouco que a gente tem. Pois bem, antes da gente começar a contar aqui como é que foi, por favor, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, acompanhe a gente, porque o intuito, gente, é levar o máximo de informação para quem de repente passou por isso, tá passando por isso, e dizer que é possível sim ter vida, ter família, tudo isso, mesmo depois de uma AVC. Então vamos lá. Nós nos casamos em 2015, novembro de 2015, e enfim, foi tudo muito bem, muito lindo, muito maravilhoso. Em 2017, ele tava com 31 anos, eu tinha 28, tinha um ano e 10 meses de casamento. E o Rodrigo começou a sinalizar muita dor de cabeça. Tinha muita dor de cabeça. E chegava do serviço, era dor de cabeça, amor, tô com dor de cabeça. E a gente ia na igreja e voltava, tô com dor de cabeça. E nós fomos num acampamento da igreja, no início de outubro. E o Rodrigo, simplesmente depois do almoço, foi deitar, coisa que ele não era habituado quando a gente estava assim em acampamento, com amigos e tal. Tinha muita coisa para fazer lá. E quando eu entrei no quarto, ele falava, minha cabeça tá doendo, doendo. E nisso ele começou a auto-se-medicar com todos esses remedinhos aí para dor de cabeça. Nem vou citar os nomes, mas todos que vocês possam imaginar aí, ele começou a se medicar. E um dia ele chegou e falou assim, meu patrão me deu um remédio que eu acho que esse funcionou, porque demorou um pouco mais da dor de cabeça para voltar. E era um remédio natural, né? Ele não lembra o nome desse mesmo. E tomou, mas não tinha jeito. Era tomar o remédio, passava, depois a dor voltava com mais intensidade. Dor. Mas não ia ao médico, mesmo eu pedindo, mesmo falando, mesmo ele sentindo. Não vai passar. E eu me recordo que na semana que ele teve o AVC, ele ficou bem fanho. E ele começou a acreditar que ele estava resfriado. E aí começou a automedicação com os remédios de resfriado. Quando foi no dia 13, a gente tinha um encontro com os jovens da igreja. Um encontro mesmo de partilha, de conversa, né? Conversa fora. E aí ele foi com a dor de cabeça, né? Que persistia. Quando a gente voltou desse encontro, subimos aqui pro apartamento, a gente mora no apartamento, a gente tem escada. E foi o tempo dele ir no banheiro. Ele foi no banheiro e ali mesmo ele passou mal. Ele não caiu, não teve queda, graças a Deus. Mas foi muito forte esse AVC que deu no Rodrigo. A gente acredita que ele não caiu primeiro porque foi a mão de Deus, segundo por conta do porte. Ele primeiro ficou tonto, né, amor? Uhum. Ficou tonto, assim, teve a tontura e se desequilibrou um pouco, urinando mesmo. E terminou, ali imaginou que tinha terminado de urinar, ainda tentou lavar a mão, só que nisso já, como a porta começou a bater, conforme ele ficou tonto, encostava na porta, então a porta batia assim, sabe? E nisso eu vi que ele já, na mesma hora, o Rodrigo já não falava.
Foi como se tivesse passado uma costura na boca dele, ele não falava nada. E aí eu peguei ele, consegui trazer para o sofá, esse sofá aqui mesmo. Inclusive eu até mudei de cor, porque primeiro que era muito claro, mas também ficou meio que alguns traumas. E ali começou tudo, né? Dentro de poucos minutos, acho que não deu nem um minuto, vou colocar aí um minutinho, ele teve aquele vômito, que alguns chamam de vômito neurológico, porque deu a dor de cabeça, né? Ele vomitou bastante. E dali começou a nossa jornada junto com o AVC. Foi uma grande surpresa, mas não foi uma surpresa boa. E ali tudo mudou. Então, no começo, o Rodrigo não tinha nada de movimento, era somente o olho. Ele só mexia o olho, era só o olho, não tinha nenhum tipo de movimento. Nada, de nada mesmo. Depois eu procurei saber, e alguns médicos, né, que são os médicos que a gente passa, falam que às vezes é um choque do próprio corpo, mesmo o lado que não foi afetado, ele acaba no momento ali não sabendo direito que, né, o que está acontecendo e fica assim. E ali começou e foi um AVC isquêmico com 31 anos de idade, que pegou muita parte, né, do cérebro dele, que foi do lado esquerdo, então é sempre um X, né, que eles explicam pra gente. Então, o AVC foi aqui do lado esquerdo do cérebro, e aí comprometeu todo o lado direito do Rodrigo, e pegou, né, principalmente na região da fala do Rodrigo. Então, ele não falava nada, não tinha, não falava nada, ele nem babuciava. E todo o lado direito dele ficou afetado. Ali começou, né, as buscas por informação, qual a gente sabe que não tem muita, mas a gente foi atrás de quem entendia quem são os médicos. Inclusive, galera, tudo que eu falo aqui é de acordo com o que foi passado pra gente, dos médicos, do que a gente passa. Às vezes, né, quem vai assistir, mas meu médico nunca falou isso, ou meu médico não pensa assim, e tá tudo certo. Eu não sou médica, eu sou a esposa, como eu sempre brinco, atípica. Eu sou a que cuida hoje, né, com certeza de uma forma bem mais branda do que quando ocorreu, até por conta da recuperação dele, mas assim, busquem informação com o médico de vocês, informação com quem realmente sabe. O intuito aqui é passar a informação do ocorrido e como a gente vive hoje depois desse AVC. Mas voltando aqui ao assunto, e aí a gente começou a buscar fono, físio, TO, tudo, só que assim, a gente não tinha convênio. Eu tinha convênio por parte da empresa que eu trabalhava, e onde ele trabalhava não tinha convênio e não pagava a parte. Então, a primeira noite ele teve que passar aqui na Santa Casa da nossa cidade, não foi uma experiência boa. Não tinha medicação que tem que dar dentro das primeiras horas para evitar o máximo de sequela. Então, ao invés de ter essa medicação, eles sedaram o Rodrigo, né? O que com certeza deu assim, uma prejudicada em toda a sequela dele. E aí, por ser SUS, a gente entrou na fila do CROSS, que ela demorou algumas horas, né? Não foi tão rápido, acho que demorou de um dia para o outro, mas não chegou a 24 horas. E aí a gente conseguiu com que ele se internasse num hospital de uma cidade do lado, uma cidade vizinha, e ali ele conseguiu um tratamento melhor, porque foi identificado que ele teve também, na realidade, 2 AVCs. Ele teve um AVC que foi aqui em casa, que foi o isquêmico, mas na hora que a gente levou ele para que houve a transferência de hospitais, que quando entra faz de novo, né, todos os exames, viram que tinha uma manchinha no cérebro, e o médico falou assim, provavelmente ele teve quase agora. Se não dentro do hospital, lá onde vocês estavam, provavelmente no caminho de um AVC hemorrágico, mas foi vou usar esse termo, pequeno porte, ele não precisou nem drenar.
Graças a Deus por isso, né? Mas infelizmente aí teve esse segundo e ali começou toda a saga dentro do hospital com as medicações que tinham lá, mas já tinha passado tantas horas, né? Mas o que pôde ser feito, eu acredito que eles fizeram nesse segundo hospital. E, e aí depois ele ficou internado quantos dias? 13. Ficou internado 13 dias. Às vezes se torna um pouco difícil a gente falar, porque a gente retoma um pouco aquela fase. E ela não foi fácil, como não tem sido fácil, né? O dia a dia, mas a gente consegue. Vamos lá. E aí ele ficou 13 dias internado, recebeu a alta na cadeira de roda, porque era só o olho que mexia, não andava, não tinha, né, coordenação, mesmo o lado esquerdo do corpo, que não foi afetado, até, como os médicos falam, até ele saber como se portar, né, só tem um lado, alguma coisa tá acontecendo. E aí a gente foi, não podemos voltar para nossa casa, que é aqui, o nosso apartamento, né, a minha casa, nosso lar aqui. Tivemos que ficar na casa dos meus pais, porque, como eu disse para vocês no começo do vídeo, aqui onde a gente mora é escada, a gente mora no quarto andar. Então não dava, como ele não andava, não dava para vir. Então a gente ficou na casa dos meus pais. Quando a gente era solteira, a gente é da mesma vila, numa cidade vizinha, né, aqui, de onde a gente mora hoje, e ficou próximo dos pais dele. Na época, algumas pessoas, né, já falo, porque pode questionar, por que não ficou na casa dos pais? A gente decidiu deixar na casa dos meus pais por conta de espaço. Então, na casa dos pais do Rodrigo, era apenas um quarto e ele ainda tinha uma irmã que não era casada. Então, como mora perto, são 2 ruas de diferença, né? 2 ruas que separam a casa dos meus pais da casa dele. E aí, lá na casa dos meus pais, tinha um quarto que era o meu. E não tinha ninguém usando, e ali a gente ficou. Mas ali todo mundo conseguiu cuidar. E aí a gente começou a saga, o Rodrigo fazendo físio e fono dentro de casa, a gente teve que pagar. Teve que, que eu digo, pagar mesmo do nosso bolso, porque não tinha, como eu disse, o convênio. E ele começou ali o processo de reaprender, eu acho que tá certa essa palavra, né? O aprender tudo de novo. Escovar os dentes, então no começo não tinha isso, então eu escovava os dentes, ele ia no banheiro, ele conseguia, essas partes ele conseguia, não precisava de nenhum tipo de auxílio, assim, igual a pessoa coloca sonda, tudo não, ficou normal. Ele ia no banheiro, mas, né, no caso, eu tinha que ajudar, se vocês me entenderam, tinha que ajudar. E ele foi conquistando as coisas, ele foi aprendendo. Então ele era destro. Hoje ele escreve com a mão esquerda, a letra não é muito boa, mas ele escreve e ele faz desenhos lindos. Qualquer dia eu vou mostrar aqui para vocês. Tá para criar o canal dele também, só com os desenhos. E ele desenha com a mão esquerda. E aí foi fono, foi físio, foi TO, foi daqui, foi de colar. E aí a gente conseguiu voltar para nossa casa, assim, voltando aos poucos, em janeiro. Ele teve em outubro, lá para janeiro a gente conseguiu voltar, mas foi assim, voltava só os finais de semana. Ele voltou a andar e aí a gente vinha os finais de semana. Esse andar dele não é como antes. Então, lembra, ele teve a sequela todo do lado direito do corpo. Então, a marcha hoje do Rodrigo, né? Esse movimento de marcha, ele é totalmente diferente de antes, mas ele é muito bom. Os médicos falam que o membro inferior é o que volta mais rápido. Os superiores, que são os mais difíceis, que é hoje o que pega mais, porque hoje o Rodrigo faz pilates, malhação, a musculação, natação, funcional, ele é bem ativo assim, né? Faz físio ainda. Mas o braço e a mão direita a gente ainda não teve uma resposta tão positiva quanto a perna direita. Então a gente conseguiu voltar aqui em janeiro, vinha só os finais de semana e na semana ficava na minha mãe,
porque eu voltei a trabalhar por conta de ter que pagar todas essas coisas por fora. Então não tinha como eu parar de trabalhar, ou até tinha, mas a gente ia padecer mais do que eu trabalhando. E aí ali eu fiquei no serviço até a nossa filha nascer, porque para quem não sabe, a gente tem uma menina, hoje ela tem 4 anos de idade, a nossa Rebeca, e ela veio depois do AVC, mas isso eu vou contar em outro vídeo, né? Depois de 6 meses do AVC, eu engravidei. Acho que a gente fez muita física. Mas nós ficamos por lá ainda um bom tempo. Aí quando deu 10 meses do AVC, então eu já tava, né, gravidinha, já tava barrigudinha, aí a gente decidiu de vez voltar aqui pro nosso apartamento, que ele já tava também bem melhor, a gente tinha passado alguns outros processos de internação. Essas internações foram para reabilitação, que foi numa rede muito boa, rede Lúcio Montoro aqui de São Paulo, e ele entrou de um jeito e saiu de outro. Ele entrou de uma forma e saiu de outra. E lá tem tudo que vocês possam imaginar. E aí a gente decidiu, depois disso, né, dessas internações que ele teve para reabilitação, viu que estava algo bacana e a gente retomou aqui para o nosso apartamento. Hoje a gente vive bem, graças a Deus, pela graça, né? E como eu falei, né, contando do ocorrido do AVC do Rodrigo, então a gente vai aprendendo, todos os dias a gente aprende, até quem não passou por isso, mas quem passa por uma situação parecida, semelhante, a mesma, enfim, que tem algo, né, que sempre tem que superar relacionado à saúde, a gente está aprendendo todos os dias. Então, hoje a gente vai aprendendo a viver com as sequelas que ficaram. Então, lembra, ele não andava, não falava, não tinha nenhum tipo de movimento certo, correto. E aí, primeiro ele voltou a andar, depois a fala dele voltou, mas ela voltou limitada. A fala do Rodrigo hoje, do meu Mose, ela é limitada. Então, no cérebro tá tudo ok referente ao pensamento e ao que tem que ser dito. Porém, na hora de falar, mexeu, que eles falam, na motora da fala, aonde o comando dentro do cérebro para sair a fala foi afetado, foi o que foi mais afetado. Nos exames, né, assim, os médicos chegam e mostram, sempre circula, que fala, nossa, pegou bem. Então, ela é limitada, então, às vezes, ele vai falar uma coisa, então, por exemplo, o oi, tudo bem, já tá tudo certo. Mas se a gente for questionar o Rodrigo de alguma coisa, ele vai falar com você, ele vai, de repente, até te explicar. Mas ele vai falar não colocando os artigos, não aquela frase por completo. Então, vai ser sempre picado. Então, um exemplo. Se eu pergunto pro Mozo, quantos anos você tem? 37. 37. Ótimo. Agora, se ele quiser perguntar para mim, se eu quiser perguntar para ele, hoje, o que você já fez aqui em casa? Ou melhor, vamos de ontem, que você levantou, para onde você foi, o que você fez? Ontem pela manhã, você foi para onde? Aí depois você passou em outro lugar para trazer umas coisas aqui para casa. Conta pra gente. Onde você foi? Físio, aí depois desceu carnes, caminhando até o apartamento, depois Ficou de boa. boa. Entenderam? Então, assim, ele quis dizer, eu fui pra físio, da físio, já viu o que ele falou? Desceu carnes. Ou seja, ele tá falando, eu fui pro açougue, comprei as carnes e voltei caminhando pro apartamento. Então, é bem picotado. Que tá ótimo, porque para quem não falava nada, né? Tá ótimo. Eu sempre brinco, eu falo assim, que do que eu vi o meu esposo, da situação que eu vi ele no hospital, ele tá 200%. Do que ele era, né? De como era, que é o que a gente tem que sempre aprender a lidar com isso, tá ali uns
70, né? 70. Uns 70%. Então, formado em engenharia, estava atuando na área, uma pessoa que lia constantemente, Rodrigo lia, assim, um amante dos livros, e muito ativo, dono de si, sempre cuidou muito bem de mim, mesmo da época de namoro e o pouco tempo que a gente passou de casado sem um AVC, né? Sempre muito sensacional no cuidado. E aí isso aconteceu, então por isso que eu sempre falo assim, que do que eu vi tá 200%, do que era tá uns 70%, porque a gente sabe que afeta e afeta muito. E aí hoje a gente tem essas 3 sequelas, assim, bem... que ficou com ele, que é a marcha da perna direita, o braço direito com a mão, né, o punho, e a fala. E dentre essas 3, qual que mais você gostaria de ter de volta? Fala, né? A fala, E isso se torna, às vezes, uma coisa, assim, bem difícil para todos, né? Mas principalmente para ele, em primeiro lugar, e em segundo para mim. Falei que eu tenho uma filha e vou mostrar no decorrer aqui como que... eu vou chamar ela aqui. Como que é para ela, né? Todo esse processo, tudo. E aí foi isso, gente. Eu resumi bastantão, né? Vou contar aqui para vocês bastantão. Vem cá. Essa daqui é a Rebeca, eu tenho 4 anos. Ela tem 4 aninhos. Ela é filha do milagre. Porque na alta o médico olhou pra gente perguntando se a gente tinha filhos ou cachorro. E eu falei, não tem nenhum nem outro. Aí ele falou assim, mas então vai ser o mais provável é que você consiga um cachorrinho, porque filhos vocês não vão ter mais. E enfim, ela tá aqui, né? É bem espoleta, ela puxou pra ele. E foi isso, gente. O vídeo de hoje foi para contar o ocorrido com o Rodrigo lá em 2017, outubro de 2017. Aqui com a cabeça dele. Em 2017, essas sequelas que ficaram. E como eu disse, sempre aqui no canal eu vou tentar trazer os vídeos do meu dia a dia como mulher, como esposa, cuidadora, mãe depois de tudo isso. E claro, um pouco dele dentro dessa jornada toda. E depois a gente fala mais aí sobre tantos outros assuntos, né? Tem muita coisa ainda. Tem um tour pelo nosso apartamento, se mudou alguma coisa, será que mudou? Será que ele come de tudo? Inscreva no canal. Olha lá, se inscreva no canal, não se esqueça, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!